Bom, gente, vamos lá. Para a gente fazer, então, uma obra, a gente tem que fazer planejamento, montar canteiro de obras, se preparar no canteiro de obras com espaço para você ter os materiais de obra, os insumos, tá? Os equipamentos que serão utilizados, como, por exemplo, uma betoneira, tá? Uma máquina de solda, um espaço para você guardar, manusear, dobrar e montar a ferragem, um espaço também para você guardar, manusear e montar a forma, tá bom? E você tem que depois fazer ali uma terraplanagem, uma movimentação de terra para você botar o terreno no plano, bota o terreno no plano, na cota que precisa ficar, tá certo? Aí você vai montar o gabarito. Vai colocar as madeiras, vai passar ele por toda a obra, vai colocar os preguinhos de onde vão passar os eixos, onde você vai construir as paredes, né? E os preguinhos laterais, onde você vai ter que abrir a escavação. E aí você começa a fazer a escavação para poder você fazer a fundação da sua obra. Que tipo de fundação que você pode ter que fazer na sua obra? Existe fundação que é próxima da superfície e fundação que é profunda, tá? Então, são fundações diferentes, são procedimentos de execução diferentes. O tipo de fundação é escolhida e dimensionada pelo projetista da área de geotecnia, ok? Você precisa da sondagem, que é feita logo quando você compra o terreno, quando você decide fazer a obra, e você precisa do projeto estrutural com as cargas que vão ser que vão ser transmitidas para os elementos de fundação e, consequentemente, transmitidos para o solo. Esses elementos de fundação, da edificação, a função deles é o quê? É você fazer a transferência ou a transmissão da carga que vem da estrutura para o solo, de forma a não sobrecarregar o solo, tá? Então, você vai transmitir essas cargas para o solo de forma que, quando chegar no solo, ela não chegue num valor maior do que esse solo possa suportar. O que o solo pode suportar? O que a gente considera como o que o solo pode ou não suportar? O solo, ele pode simplesmente romper mesmo e você ter um colapso. É uma possibilidade. Ou ele pode recalcar alguns centímetros, ele pode deformar alguns centímetros. Esses centímetros já pode ser significativo para a estrutura, tá bom? Então, cada tipo de estrutura pode aceitar ali um tipo de recalque do solo maior ou menor. E o que mais atrapalha na estrutura é o recalque que a gente chama de diferencial. É a diferença entre o recalque de um pilar com o recalque do outro pilar. É isso que mais atrapalha. Então você vai ter o prédio, né, descendo com comprimentos, né, com profundidades diferentes. Isso daí é um problema, e aí você tem lá o seu limite. Para você combater isso, você tem que dimensionar o elemento de fundação de tal forma que esse recalque não gere uma possibilidade de um recalque diferencial que exceda esse valor. Quanto mais próximo da superfície for o recalque, mais existe a possibilidade de gerar recalque diferencial. Quanto mais profundo for o recalque, menor é essa possibilidade, ok? Recalques profundos a 10 metros de profundidade existem e podem ser aceitos, vamos dizer assim, até ali, até, por exemplo, uns 10 centímetros, dependendo da construção, é, e se for o recalque por adensamento, o recalque que acontece ao longo dos anos, tá? Ele vai acontecer depois de a obra estar pronta e o pessoal já está até morando.
vai aceitar ali até uns 10 centímetros ali, vai ficar meio imperceptível, tá bom? Mais do que isso, você tem o problema do prédio entortar, de aí você ter um prédio torto, que é o caso, por exemplo, se vocês pesquisarem aí no Google, dos prédios da Orla de Santos. Foram construídos na década de 50, 60, existia uma camada de solo muito boa, até os 9 metros de profundidade, e de 9 metros de profundidade até os 16 metros de profundidade, mais ou menos, até os 16, 17, 20 metros de profundidade, uma camada de argila orgânica com conchas, é, com muitos vazios dentro, cheio de água, como se fosse uma esponja, tá bom? Só para vocês terem como curiosidade, o mar que hoje a gente vê na praia, naquele nível, ele já atingiu níveis de 100 metros para cima e 100 metros para baixo. Então, ali na Orla de Santos, em Vitória também acontece isso, a uns 10 metros de profundidade, por aí, você tem ali um mangue, era um mangue antigamente, ok? E aí, porque o mar passou por ali, naquele momento, formou-se um mangue, então ficou aquela camada de sol bem mole. E depois o mar foi subindo, aí foi gerando camadas de areia bem compactas, até chegar na situação que tem hoje. Ok? Isso leva 1 milhão de anos para acontecer. Mas o fato é que hoje está assim, a gente precisa saber como lidar com esse tipo de situação, por exemplo. Então você tem que observar isso. Em outros locais, você tem problema de um solo ruim próximo da superfície. Esse solo ruim próximo da superfície acontece, por exemplo, locais onde existia rio, e esse rio secou, e ali fica uma camada de solo muito ruim. Tá? No pé das encostas, você tem camadas de solos muito ruins. Regiões que houve depósito de material mesmo de terra mesmo, né? Porque a água da chuva levou para regiões mais baixas e tudo mais. E assim por diante. Então, vários locais podem ter camadas de solos muito ruins. E aí você também vai ter problemas de recalque muito grandes. Então, solo muito ruim, você não pode fazer fundação na superfície. Isso você já não tem essa possibilidade. E tem camadas de solos que são razoáveis, que foram formadas ali, foram sedimentando, ou foram formadas da própria degradação das rochas, e ali elas acabam tendo uma resistência ali que é razoável e que, dependendo das cargas que vêm da construção que você vai fazer, aquele solo vai suportar ou não uma tensão, uma pressão. O que é isso? Se você andar, se você vai num local onde você está andando na terra, se você tiver, por exemplo, de tênis, você, numa terra meio mole, ela vai recalcar ali muito ou pouco. Se você tiver de salto alto, por exemplo, onde a área de contato com o solo é muito pequena, por mais que você não seja muito pesado, você vai afundar. Ok? Por quê? Porque o seu peso dividido pela área, que é muito pequena, faz com que você esteja transmitindo ao solo uma tensão muito alta. E essa tensão ultrapassa a capacidade que ele tem de suportar, e aí você fura o solo. Ok? Então, o geotécnico vai estudar isso e vai dimensionar esses elementos de fundação de forma que a tensão que chegue ao solo não seja muito grande. E aí, se a camada de solo superior for boa e não tiver solo profundo que tenha problemas, como, por exemplo, no caso
dos prédios lá de Santos e muitas situações aqui em Vitória, que tem aqui em Vitória também, e em outros locais. Estou dando alguns exemplos que são mais conhecidos. Tá? Mas, se não tiver esse problema, então ele vai dimensionar fundações mais próximas da superfície. Por quê? Porque são mais baratas. Você vai fazer mais rápido, você vai fazer uma escavação no terreno, vai colocar na cota de projeto, ali você vai ter que colocar um concreto magro, uns 5 centímetros, de 5 a 10 centímetros de concreto magro, isso aqui. Tá? O concreto magro, ele não é um concreto estrutural, então você faz ali na obra mesmo. Ok? Qual é o objetivo dele? O objetivo dele é que quando você for concretar mesmo a sapata, que é o elemento estrutural, ela não tenha contato com o solo, tá bom? Por quê? Porque esse contato da sapata com o solo, do elemento estrutural com o solo, vai fazer com que o processo de cura do concreto seja falho, ok? Seja falho. Por quê? Porque o solo vai puxar a água do concreto por capilaridade, e aí o concreto não vai ter água para poder reagir, o cimento, né? Não vai ter água para reagir, e o concreto formado pelo aquele cimento vai ser um concreto de baixa resistência. Ok? Então, mesmo que você fez um concreto com um traço correto, se você concretou em cima do solo, você perde aquela resistência. Uma das coisas que o pessoal também faz em algumas situações é você colocar uma lona preta, e aí você perde ela, né? E você concreta por cima dela, e aí ela fica lá embaixo. Então ela faz essa proteção para que o concreto possa fazer a cura. Ok? E aí, em volta, para poder o concreto ficar contido na hora que você vai concretar, você coloca forma, ok? Adequada, conforme forem as dimensões do projeto. Dentro da forma, você coloca a ferragem, isso a gente vai ver mais à frente, tá? Mas conforme for aquilo que o projeto estiver definindo, determinando para ser feito. Ok? O que deve ser olhado num tipo de fundação dessa? Como o solo é algo que é natural e não artificial, ou seja, ele é da natureza, a gente não tem como afirmar o que vai estar lá embaixo através simplesmente de sondagens. Por quê? Você tem um terreno lá de 200, 300, 400 metros quadrados e você faz 2, 3, 4, 5 sondagens. Ok? Cada sondagem ocupa um diâmetro aí, sei lá, de uns 10 centímetros, talvez. Não sei exatamente de cabeça ao certo, mas nessa ordem de grandeza. Então, você não consegue mapear todo o solo que está ali embaixo. Você consegue saber como é o perfil do solo, mas se o solo tiver uma heterogeneidade ali nas camadas, você pode ter algum ponto onde você vai fazer a fundação que não está ali parecido com o projeto. Então, a pessoa que está executando a obra, o responsável técnico da obra, e é importante que você entenda o que é responsável técnico da obra. É aquele cara que assina o documento que ou é do CREA ou é do CAL, né, que é o órgão, né, que organiza, né, a nossa profissão de engenheiro, de arquiteto. Então você vai assinar aquele documento, você está dizendo, estou me responsabilizando pela execução dessa obra. Tem o cara que se responsabiliza pelo projeto, tem o cara que se responsabiliza pela execução. Ok? Cada projeto vai ter a pessoa que vai se responsabilizar, né? Tá? E na obra vai ter também a pessoa que vai se responsabilizar, que pode ser tanto o engenheiro como pode ser o arquiteto. E aí, esse profissional, ele vai obrigatoriamente, tem que ir lá, na hora que você fez a escavação, que você abriu o solo para poder você depois vir fazer um concreto magro, você tem que ir lá dar uma conferida no material. Mas a conferida, né, você não tem como ter certeza se o material é bom ou ruim. Como você faz essa conferência? Você vai comparar as outras escavações. Você vai escavar ali as sapatas, né, onde vai ser as sapatas, e você vai observar todas elas.
Se alguma te chamar a atenção, aí você vai, opa, aqui pode ter um ponto que está diferente daquilo que o projetista pensou, tá? Algumas coisas que são feitas é você pegar, você vai sentir, né? Quando você anda em cima do solo, se ele tiver ali uma camada ruim, ele vai deformar, ok? Ou você pode pegar um pilão e bater como se você estivesse compactando, ok? Como se estivesse, não, compactando, né? Bater um pilão e você vai ver se o solo vai deformar fácil ou não, tá? Ou pegar um ferro grosso, um aço, né? Um aço CA50 aí, que você vai usar na obra, de 25 milímetros, por exemplo, que é um ferro, um aço mais grosso, e fincar ele dentro do solo, você vai ver a resistência. Aí você faz com as outras sapatas, você vai ter uma noção de que uma foi mais fácil ou não do que a outra. E tendo uma diferença aí que você entende que pode dar um problema, você tem que acionar o projetista de fundação, que você já pode até contratar para fazer essa consultoria à obra, então para poder você já dividir essa responsabilidade como executor. Você já contrata o cara, olha, eu estou te contratando o projeto e também estou te contratando para vir aqui na obra no dia da execução, nos dias da execução, para você verificar se está se tá tudo de acordo com aquilo que você dimensionou, ok? Ou então você vai analisar aquilo ali e vendo um problema, você vai ligar para o projetista, vai passar as informações e ele vai te dar a orientação. Vai falar, ou ele vai falar, não, é isso mesmo, eu já estava pensando nisso, ou ele vai falar, opa, isso eu não tinha pensado, temos que fazer um ensaio aí para poder dar uma confirmada. Concreta as outras sapatas, mas deixa essa aí sob investigação, porque eu vou mandar alguém aí para fazer um ensaio a mais, para fazer uma análise, ou eu mesmo vou, tá bom? Para poder ver se pode fazer a fundação aí. Se não puder, ele vai tomar as medidas. Ele pode trocar o solo que está ali, porque às vezes é só ali uma parte superficial, então você cava e coloca outro material em cima e compacta e boa. Ele pode abaixar o nível da fundação, botar ela mais para baixo, ok? Ou ele pode fazer algum tipo de fundação profunda ali naquele trecho. Tá bom? Aí se tiver que fazer uma fundação profunda, aí provavelmente já vai ser um problema que vai dar em mais sapatas. Já vai ser um problema maior. Então, seria a situação da fundação direta. Quando as cargas são muito altas e o solo é resistente, mas nem tanto, o que vai acontecer? O cara que faz o projeto de sapata, né, o geotecnista, ele vai precisar que essa sapata tenha uma área grande, tá? Uma área grande de contato com o solo, para quê? É o lance do salto alto lá que eu falei para vocês. Para que a carga do prédio dividido pela área dê uma tensão que seja menor do que aquela tensão que o solo é capaz de suportar. Tá bom? Conforme essa área vai aumentando, você começa a ocupar toda a área da construção com as sapatas. Chega uma hora que, se você ocupar algo em torno de 50% da área da construção com sapatas, você começa a compensar, em vez de fazer sapatas, você fazer um radier. Por quê? Porque você vai economizar com forma e com tempo de escavação, montagem de forma, ferragem e tudo mais. Por quê? Você escava de uma vez só, bota só a forma em volta, coloca a ferragem de uma vez, uma malha, ok? Tá? Provavelmente vai ter alguns reforços onde vai subir os pilares, onde vão subir os pilares. Talvez vão ter alguns capitéis ali, alguma parte ali nesse sentido, mas vai ser mais simples. E aí você coloca tudo e você concreta tudo de uma vez. Você vai gastar mais concreto, mas você vai ter um ganho do outro lado. Compensa quando você começa a ter uma área de sapata muito grande, ok? E aí você vai está utilizando uma fundação rasa, tá? Só que chamada de radier. Então, o radier é a fundação que recebe todos os pilares, ou parte deles, mas, em geral, seria todos os pilares da obra.
ok? Ou do trecho, ou daquela etapa da obra. Então, ele vai receber todos aqueles pilares em cima da estrutura dele, ok? Agora, tem situações que, mesmo assim, você fazendo um radier, você vai ter problemas de recalque. Às vezes superficial, às vezes profundo, mas você não vai conseguir resolver por fundação direta. Então, nesse caso, você tem que partir para uma fundação profunda. Então, pode-se fazer tubulão, mas hoje em dia já não se faz muito, porque o tubulão é uma fundação que você vai escavar até a profundidade que você precisa, na mão. Até hoje em dia já se escava com máquina, mas só que quando você chega lá no fundo, a pessoa tem que descer e tem que fazer a área da sapata, porque o tubolão ele vai ter uma sapata no fundo, então ele tem que abrir aquele fundo escavando na mão, porque a máquina não consegue cavar por baixo, tá? Então ele tem que abrir aquilo lá escavando na mão, fazer aquele processo, tá? E colocar a ferragem lá dentro, tá? E vocês vão gostar de ouvir isso. O responsável técnico da obra, engenheiro ou arquiteto, tem que descer lá para poder liberar a concretagem. Tem que descer lá, conferir se está ok, aí ele sobe, registra lá no diário de obra que ele desceu lá naquele dia, que ele conferiu que está ok, e aí concreta. Ok? Então ele sabe que ali está ok. Tá certo? Bom, por conta desses problemas, dos riscos envolvidos na atividade, não se faz mais tubulão, e por conta também de as tecnologias mais avançadas já ter aí a possibilidade de utilização de diversos tipos de estacas que resolvem os problemas. E aí nós temos vários tipos de estacas. Por exemplo, as estacas que são cravadas no solo são as estacas que vêm pronta. Elas podem ser de madeira, pode ser metálica ou pode ser de concreto. Concreto pré-moldado, a estaca pronta. Essas estacas, você coloca ela no local onde você vai ter que fazer o estaqueamento. E aí você vem com uma máquina e um martelo. Tá? Essa máquina é uma torre, ela vai ter uma torre. E aí, nessa torre vai ter um guia e uma roldana com uma corda, né, com um cabo de aço, né, que vai puxar o martelo, que vai mais ou menos de 1 a 4 toneladas, dependendo da necessidade. E ele vai puxar esse martelo até uma altura de onde ele vai bater na estaca, que vai aí de 20 até 1,5 m, vamos dizer assim, dentro de uma ordem de grandeza. Isso também é definido no projeto. Tá? E ele vai dando golpes, ele vai batendo com esse martelo na estaca, ela vai sendo cravada dentro do solo. Vai ter um momento que esse golpe de martelo, e aí você dimensiona o martelo, dimensiona a altura do golpe, para você garantir isso, e a resistência do elemento da estaca, vai ter uma hora que esse martelo vai bater na estaca, ela não vai descer mais. E aí você chega no ponto final de cravação, quando você atinge essa situação, e você mede isso por uma tarefa, uma atividade que você vai chamar de nega. É a nega da estaca, quando a estaca deu nega. Ou seja, a estaca não quer, está se negando a descer. Então, a nega é quando você dá 10, o número de golpes lá, 10 golpes, e ela desce um valor menor do que aquilo que você está entendendo que é o permitido. Por exemplo, você vai especificar lá no seu projeto que a nega é quando você der 10 golpes, o martelo bater na estaca 10 vezes, a uma altura, por exemplo, de 50 centímetros, e ela descer menos do que 3 milímetros. Aí quer dizer que você atingiu a nega. É um cálculo feito para a estaca não quebrar, porque se você bater também mais, a estaca acaba quebrando, e você garantir a carga que você usou no seu dimensionamento, que a estaca resiste. Tá bom? Então é um tipo de técnica muito boa, mas tem que ser
muito bem avaliada. Às vezes pode acontecer, como eu já vi acontecendo, de você já estaca dar nega numa determinada profundidade, porque o solo estava muito bom e aí prendeu a estaca, só que às vezes para baixo dela tem um solo ruim. E como ela não chegou nesse solo ruim, ela atingiu a nega antes e aí você continua tendo problemas de recalque. Tá bom? Então, o fato de dar nega não quer dizer que a estaca já resolve o problema. Mas, se você souber analisar, né, no caso vai ser o projetista que vai fazer isso, e ele vai dar as orientações de cravação do projeto. Então, você vai ter que cumprir e vai perguntar, vai tirar as dúvidas com o projetista daquilo que você não está conseguindo entender. Né? Então, não vai haver problema, é um processo tranquilo de ser feito. Tá? Então, pode ser estaca metálica, essa metálica pode ser de aço, de perfil de aço, ou pode ser de trilho de trem. Pode ser de trilho de trem novo, você pode já comprar para isso, ou pode ser de trilho de trem usado. Usado quer dizer o seguinte, ele já cumpriu a sua função na estrada de ferro, ele já perdeu uma quantidade de aço na estrada de ferro, e aí ele não dá mais para ser usado. Então ele vai para o ferro velho, né? Ok? E ali você pode reaproveitar como uma estaca, claro que a gente considera uma área de aço menor do que a área de aço que ela era como nova. Como a gente sabe quando que o trilho ele já não pode ser mais utilizado na estrada de ferro, então você já sabe o quanto que você tem que desconsiderar de área, ok? Depois, quando você recebe o material na obra, é óbvio que você tem que fazer uma inspeção de recebimento de material. Isso serve para todos os materiais. E ali você vai conferir a área, né, da seção do trilho, vai pegar ali uns 3, 4 pontos de cada perfil, né, e vai dar uma conferida, principalmente se for trilho usado, né. Então isso faz parte. Vai colocar lá no seu checklist da obra, no diário de obra, ó, chegou 30 barras de trilho, TR-68 na obra hoje, foi feita conferência pelo João de Castro, ele tem treinamento para isso, treinamento da empresa que foi dado para ele, pelo pessoa tal, né, que fez esse treinamento, onde ele fez as verificações da área, da seção, da corrosão do aço e uma inspeção visual e deu de acordo aqui no material que chegou na obra. Ok? Então, você tem que fazer, na verdade, não é só com trilho, é com qualquer material que chega na obra. Cada um tem o que você deve olhar, né? Mas, no mais, no mínimo, você tem que ver. Você comprou uma coisa que tem uma medida, você vai conferir se ele está com aquela medida, né? Agora, para você saber a resistência, aí você tem que levar para o laboratório, tá certo? Mas aí cada tipo de material aí você vai ter as suas como você fazer essa verificação. E a madeira também tem os tipos de madeira que você pode estar comprando, que você especifica e faz a gravação do mesmo jeito, mas é um elemento hoje que não tem sido muito usado, tá? Antigamente se usava muito, porque talvez fosse mais barato, eu acredito, mais fácil de adquirir, hoje já mudou um pouquinho a história. Usava-se muito para fazer fundação de ponte, tá? Mas hoje em dia já não se usa muito, não. Mas é uma possibilidade, você utilizar também fundação de madeira, tá? Às vezes você compra, às vezes para fundação de casas pequenas, você consegue comprar a tora de madeira barata, e aí, se a casa é pequena, você consegue ali fazer e o solo é muito ruim, né? Você consegue cravar ali até com uma escavadeira, com uma retro, alguma coisa assim, e ajuda, né? Não é que é uma solução técnica dimensionada e tudo mais, mas ainda pode utilizar alguma coisa nesse sentido aí, para poder porque se você for fazer uma fundação profunda de uma casa, a fundação às vezes fica mais cara que a casa. Então você tem que, às vezes, ter algumas ideias aí para algumas situações. Se for uma casa de 2, 3 andares, aí já não dá. Aí você já tem que fazer o dimensionamento correto. E se ficar muito caro e inviabilizar a construção da casa, aí é outro problema.
ok? Bom, e os outros tipos de estacas são estacas escavadas. Você vai entrar com equipamento no solo e ele vai escavando o solo. Ele vai, por exemplo, é tipo um trado, né? Ou, tipo um abridor de vinho, né? Como é que você faz? Você abre o vinho. Você vai lá, vai girando, né? Tipo um parafuso ali no vinho. Depois, quando você puxa ele, sai a rolha de vidro. Então, da mesma maneira, você gira ali o negócio dentro do solo, ele vai escavando, depois você puxa e o solo sai junto. Tá? Então, tem de vários tipos. Tá? Hoje a gente tem uma estaca que é muito feita, principalmente agora aqui em Vitória, que é a estaca do tipo hélice contínua. Tá? Ela é uma estaca que você escava até a profundidade que você precisa, e depois, quando você volta, você puxa ela para cima, e aí você vai soltando o concreto lá embaixo. Então, você volta com ela concretando. Quando você chega lá em cima, você já concretou a estaca toda. Aí que você vem com a ferragem e coloca dentro do concreto. E você tem que se preocupar de não deixar o concreto, não demorar, né, para colocar a ferragem, porque senão o concreto seca e você não consegue botar a ferragem. Ok? E o concreto, né, tem que ter lá as suas características para que também tenha essa situação aí de ele aceitar receber a ferragem dentro dele. Ok? Problemas. Esse tipo de estaca, você já define a profundidade, e aí, como o solo é heterogêneo, às vezes você está imaginando que vai ter uma profundidade que o solo está bom e às vezes não está. Então você tem que tomar certos cuidados no dimensionamento desse tipo de estaca, por conta disso. E na hora de colocar a ferragem, você não deixar ela encostar no solo. Então você coloca umas proteções, tá? Umas rosetas, tá? Para poder ela não encostar no solo e tudo mais. Tem estaca hélice contínua, tem estaca escavada mesmo, que você escava e fica um buraco lá dentro, aí depois você vai injeta, coloca a ferragem lá dentro, depois injeta o concreto. Tem uma estaca também que é muito cara, mas que é possível você usar para muitas coisas, que é a estaca raiz. A estaca raiz, você escava com um tubo metálico com a ponta diamantada e você vai escavando e vai lavando o solo por dentro e vai saindo a lama, né? Ele lava por dentro e a lama sai por fora e aí você vai fazendo aquele furo e o solo não fecha dentro do furo porque você vai escavando com um tubo. E aí, conforme o tubo vai entrando, você coloca outro tubo parafusado nesse, ele é oco por dentro, né? Parafusado nesse, e a máquina vai girando ele, vai descendo, aí você vai colocando outros, tá? Acho que é uns 50 centímetros, 60, de 50 a 1 metro, não sei exatamente o tamanho do tubo, né? E aí você coloca um, você coloca outro, você coloca outro, até a profundidade que você precisa chegar, ok? E ela corta tudo, corta até pedaço de pedra, ela vai cortando ali com aquele tubo. Entretanto, quando você chega mesmo numa rocha, aí aquele processo de giro daquele tubo com a ponta diamantada, ele acaba não sendo capaz de quebrar aquela rocha. Mesmo que ele corte ali a pedra naquele giro, você não consegue, você precisa de estourar aquela rocha para que você, ao lavar aquilo lá, ela suba para cima como uma lama, tá certo? Então você precisa quebrar ela em pedaços. Então você escava, limpa todo o furo, fica com os tubos lá dentro do furo, e aí você vem com um martelo, tá? É um martelo, que a ponta dele também é com material diamantado, e você vai posicionar ele lá embaixo do furo, e ali você vai fazer martelada. E aí quando você vai martelando, você vai triturando a rocha, vai quebrando ela toda, e ela vai ficando em pedaços, aí você vai lavando, aquela rocha vai saindo, você vai quebrando e vai descendo. Na profundidade que você quiser. Claro que para fazer isso não é barato, tá bom? Não é uma coisa barata, mas você desce na profundidade que você quiser. Quando você tem uma fundação, por exemplo, que você tem que fazer uma fundação profunda, e a rocha está a uns 4, 5 metros de profundidade, e não dá para você escavar até 4 metros, 5 metros de profundidade para fazer a fundação.
e se você botar uma estaca, você não consegue atingir a carga que você precisa, então você tem que vir com a estaca e penetrar com ela dentro da rocha. Aí você precisa fazer esse tipo de estaca. Outra situação é quando você tem uma região que tem muita pedra dentro do solo. E aí você tem que ultrapassar essas pedras e aí você não consegue ultrapassar com uma estaca normal. E aí você precisa entrar com uma estaca raiz. Faz muito estaca raiz também em ponte, fundação de ponte, que geralmente em rios as pedras estão próximas, ok? E aí você, geralmente, né, por conta disso, você tem que cravar, você tem que entrar com a estaca dentro da pedra, né, pelo menos 1 metro aí dentro da pedra, né, você vai verificar até onde o ponto que a pedra está sã, né, que ela já é uma pedra firme, e você entra mais 1 metro ali e vai, tá certo? Depois que você escavou tudo, você sobe com todo o material, bota a ferragem, entra com uma bomba de concreto com pressão e você injeta o concreto sob pressão ali embaixo e na medida que você vai injetando o concreto, você vai subindo com os tubos. E aí o concreto vai concretando aquela área do tubo e para fora ainda. E toda a lama que fica ali dentro vai subindo, ok? Vai subindo e o concreto vai vindo por baixo. Aí chega uma hora que o concreto chega na superfície, aí você espera sair o concreto limpo, ok? E aí você terminou a concretagem, a estaca está pronta. Tá bom? Então são os tipos de estacas existentes. Existem alguns outros tipos, tá? Mas esses são as mais utilizadas, tá? O que deve ser observado na hora de você executar uma estaca, que é muito importante na execução da obra? É você locar a estaca certinho e na hora de você executar, você não entortar ela, ok? Por que isso, professor? Porque se ela sair do ponto que ela está alocada, as cargas que vão estar chegando nela do bloco de fundação, elas vão sair do centro de gravidade. E aí vai existir uma excentricidade. Essa excentricidade gera um acréscimo de carga nessa estaca, faz com que ela tenha um pouco de flexão, ok? E aí você tem que, depois que você termina o estaqueamento, você tem que conferir se as estacas foram, na hora que terminou o estaqueamento, se elas estão realmente no ponto onde elas deveriam estar. Se estiver fora do ponto, e eu já vi obras que estavam completamente fora, tá? O que tem que fazer? Você não pode concretar os blocos, porque senão é possível que a carga que vai estar na estaca seja maior do que o que ela mesma possa suportar ou que o solo seja capaz de suportar, porque não foi dimensionado para aquela situação. Ok? Então aí você tem que rever os cálculos, ver se vai suportar. Se não suportar, você vai achar a solução. Talvez vai ter que ser cravando outra estaca, uma outra estaca do lado, para você ganhar de resistência e fazer um novo bloco. Ok? Então, muito cuidado na hora de fazer estaca no ponto certo locado. Ok? Parece que é uma coisa que não tem muita importância, mas tem muita importância. Principalmente se você for fazer prédios altos, né? Mas serve para todo tipo de obra, tá? Todo tipo de construção. A outra coisa é o seguinte, quando você faz o estaqueamento, você faz ele no nível do terreno. Então a estaca vai até o nível do terreno, encaixa ali no nível do terreno, só que depois que você termina de fazer todo o estaqueamento, você tem que escavar o terreno para concretar o bloco e depois as vigas baldrames, tá? Que ligam os blocos. Pode ter, pode não ter, tá? Pode ter em várias direções, pode ter em uma direção só, isso vai estar no projeto. E os blocos tem que ter. Então esses blocos, eles vão estar apoiados em cima da estaca, a estaca entra dentro do bloco mais ou menos de 10 a 20 centímetros. Tá? E aí você faz um concreto magro, depois fica ainda de 10 a 20 centímetros, isso vai estar especificado no projeto, de estaca para dentro, e aí você monta a ferragem em cima da estaca, ou seja, fica um espaço ali sem ferragem,
monta a ferragem em cima da estaca e depois você vem com o concreto bloco. Ok? Bota a forma, né, e tudo mais, e concreto bloco. Essa estaca foi concretada até a superfície do terreno. Digamos que para você fazer o bloco, você vai escavar 1 metro. E aí você vai fazer o bloco ali. Então, quando você escavou 1 metro, essa estaca ficou toda aparecendo. Tá? Primeira coisa, você vai até olhar para ver se a estaca foi bem feita. Se não tem nenhum pedaço, né, brocado. Se tiver, você tem que observar isso para analisar, para poder depois garantir que o restante está correto. Tem como garantir, se o que está embaixo da terra eu não consigo ver, tem alguns ensaios que te ajudam nisso, ok? Tem ensaio de pitch, que é um ensaio barato e rápido de fazer, e, se precisar, você faz uma prova de carga, que é um ensaio mais caro e mais demorado. Que, para pequenas construções, você acaba não fazendo, mas para grandes construções, onde você tem que fazer mais de 100 estacas, a norma te obriga a fazer. Então, você não pode, eu quero, não quero fazer, não. Você vai fazer, ok? A não ser que você queira descumprir a norma que tem força de lei. Então, você vai ver a estaca ali exposta e aí você vai ter que quebrar a estaca até ela ficar na cota onde que você, né, vai ficar pronta para poder você vir fazer o bloco, né, e ela ficar só aqueles 20 centímetros, entre 10 e 20 centímetros ali acima da cota de assentamento do bloco. Ok? Então você tem que cortar ela ali. Então você vai colocar ela toda exposta e aí você vem com né, aquele tempo que você bate com o martelo assim, né? E vai batendo, vai quebrando ela. Ou você pode ir com o rompedor, né? Quebrando. O que tem que ser observado, e isso tem que estar no projeto, é que você tem que quebrar ela assim, ó. Assim. Tem que quebrar ela assim. Você não pode quebrar ela assim. Porque se você quebrar ela assim, você está danificando a parte que está dentro do solo. Você está vibrando ela toda, você está quebrando também a parte que está dentro do solo. Então você tem que quebrar ela assim, ok? Né? De baixo para cima. E aí depois você vai deixar ela bonitinha em cima lá, tem que ficar bem arrasadinha. Quando ela chega na cota dela final, aquela cota a gente chama de cota de arrasamento, ok? A cota de arrasamento da estaca, onde você fez ali o arrasamento, né, e deixou ela pronta para poder você seguir com a obra. Tá bom?